A partir de agora está no ar programa Acima do Dever. O melhor em entrevistas exclusivas, personagens inspiradoras, histórias que transformam. Programa Acima do Dever. Apresentação: Inspetor Márcio Silva. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso quarto episódio do Acima do Dever. Dessa vez a gente tem um convidado muito mais do que especial aqui. Parceiro de longa data, né? A gente já trabalhou algumas situações aí juntos aqui na região, na época, né? O Taboão da Serra também pertencia à Rede do Tribu. E é uma honra estar recebendo ele aqui. Nosso amigo Luiz Fernando Ferreira de Souza, o famoso Fernandinho, amigo nosso aí, secretário de Segurança Pública de Embu das Artes. Fernandinho, muito obrigado pela sua participação. É uma honra receber você aqui, né? O programa ele é feito para isso, para trazer pessoas com histórias de vida, histórias que fazem a diferença na nossa sociedade, tá? E você é uma delas, isso com certeza, né? Desde o início, né, a gente sabe da história toda, né? As polícias são muito unidas aqui na região e, cara, é uma honra. A palavra é toda sua, pode falar com o nosso público aí, fica à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite, né, para você. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito mais minha do que sua. Uma satisfação, eu gosto de programas desse tipo, né? Traz conteúdo para o público, para as pessoas que gostam do nosso trabalho, né? Isso é muito importante para nos enaltecer, né? E também para satisfazer a sociedade como um todo, que precisa de informação, né? Exato. Esse é um meio de comunicação muito importante hoje em dia. E a satisfação é muito minha. Obrigado. Não, obrigado aí, cara. E assim, é uma coisa importante, né? As pessoas elas precisam entender que existe um ser humano por trás, né, de tantas ações, né? Nós policiais, nós temos um estigma, né? As pessoas costumam achar que nós somos máquinas, mas não somos seres humanos, né? E esse ser humano sofre da mesma forma que todos os outros seres humanos sofrem, né? A gente lida com mas a nossa história é sempre a mesma. Nós somos crianças, nós crescemos, nós passamos por dificuldades. A maioria de nós, com certeza, passou por dificuldades, não nasceu em berço de ouro, né? E a gente teve que lutar e conseguimos chegar aonde chegamos. Isso é fantástico, é fantástico. Sua história faz parte disso tudo, né? E é bom... Tem muita história. Ô, rapaz! Quantos anos são de polícia, Fernandinho? Eu tenho 34 anos. 34 anos de Eu polícia. entrei muito novo, né? Eu entrei com 20 anos. Sim. Fiz academia em 91, saí da academia em 92. Aí fui designado para trabalhar na Delegacia Central de Embu das Artes. Sim. Olha só. Já começou dali, já, né? Exatamente. Aí foi a primeira delegacia que eu trabalhei. Aham. E aqui na região da secção Taboão da Serra, né? Sim. Fiquei 15 anos, né, na região. Tive a oportunidade de ser chefe do GAR, né? Grupo Armado de Repressão a Roubo e Assalto, Sim. daqui da seccional. Chefiei por 2 anos aqui, e da DISE também, que é a Delegacia de Entorpecente. Naquela época, a criminalidade, ela não era tão exponencial, né? Igual hoje, com o aumento da população. Isso aumentou muito, né? Muita gente. Isso. E aí eu trilhei em algumas delegacias aqui da região, e posteriormente fui transferido para Osasco. Trabalhei na 2ª Seccional de Polícia, na Zona Sul, no setor operacional. Eu fui chefe lá também do setor operacional. Depois fiquei 3 anos na Delegacia de Defesa da Mulher, que é uma área muito, hoje em dia, naquela época nem tanto, mas hoje em dia é muito lastimável as coisas que acontecem, né? E é uma área extremamente importante, né? Perfeitamente. E graças a Deus a gente tem tido êxito, né, com questões governamentais, né, com relação à proteção à mulher, que hoje em dia tem muita carência, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo
reverter essa situação, colocando muito feminicida atrás das grades, agressores atrás das grades. Né? A gente hoje em dia tem um mecanismo de aplicativos que deixa a polícia muito próxima das mulheres, né? E trabalhei na segunda seccional, onde eu tive o privilégio de ser homenageado e ganhei um prêmio pelo Instituto Sou da Paz, que a gente, na minha equipe, nós reduzimos a criminalidade notadamente nos crimes de sequestro relâmpago. Sim, sim. Foi a gangue dos Playboys na época que foi denominada. Inclusive teve 2 edições do Fantástico que passou. Aí nós ganhamos o prêmio Polícia Cidadão. E naquela época, quem ganhasse esse prêmio ganharia uma importância em pecúnia, né? O Instituto ele deu para os protagonistas e para os vencedores, naquela época que foi em 2014, R$20 mil. Nossa, é bastante, hein? E eu e minha equipe, né? Eu sugeri a dar todo o dinheiro para a CAGEC, que é uma instituição que cuida de crianças de câncer aqui da cidade de Taboão-da-Serra. Olha, rapaz, que lindo, que bom. Porque o meu objetivo naquela época não era se locupletar com relação à questão financeira. Todos nós precisamos, né? Mas eu acho que, na minha opinião, foi mais uma ajuda de Deus. Exato. Que nos concedeu essa inteligência, né? Para a gente desencadear uma operação que culminou com mais de 25 presos, 40 vítimas. E até hoje, nessa operação, tem indivíduo preso. Outro dia eu chequei, puxei o terminal deles. Saíram de vez. Que bom, ótimo. E aí, a última carreira que eu tive, a última lotação que eu tive na minha carreira foi no DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Eu trabalhava na verdade, estou voltado ainda, eu me afastei por conta de ser secretário hoje, né? E eu estava na Delegacia de Crimes Financeiros e Econômicos, que tem muita ênfase em lavagem de capitais, os crimes de lavagem de capitais. Porque hoje em dia os crimes financeiros, eles se conectam com a lavagem de capitais. Né? Eu desenvolvi bons trabalhos lá, como a Operação Ouro Reverso, denominada Ouro Reverso, passou no Fantástico também, que nós quebramos uma cadeia de receptação de alianças e joias aqui. Tinha muito isso aqui em Taboão, né? Perfeitamente. Taboão tinha muito isso aí. Os Rolex também, né? Rolex, dentro dos Rolex. Sim. E tive a oportunidade de ser convidado, né, estar na posição de secretário de Segurança Pública Municipal de Embu das Artes. E para mim é um orgulho, né, porque estou quase no final da minha carreira e eu encontrei uma guarda municipal de bons homens, boas mulheres, né, bons profissionais. O prefeito lá tem atuado muito nessa área, né, com relação à segurança pública. Eu acho que isso é questão de todos os gestores, né, tanto tem que ser. Da União, né, dos estados também. Eu acho que tem que olhar bem. E estou aqui hoje, participando desse programa. É bom saber isso tudo, né, que as pessoas saibam, né, as pessoas que estão nos ouvindo aí, saber o lado humano realmente que existe por trás dos policiais, né? Então, assim, são ações que realmente as pessoas comuns, que a gente ouve tanto, né, atacar às vezes as polícias, porque não entende o trabalho. Perfeito. Né? Eles não entendem como isso funciona. Porque a polícia, eu, por exemplo, né, na minha profissão, eu só sou visto em 2 momentos. Ou quando eu estou multando, ou quando eu estou atendendo um acidente. Então, em momentos horríveis que a pessoa está passando, depois eu estou. Polícia é sempre assim. Né? Você não é procurado porque alguém quer repartir alguma coisa boa contigo. Ele quer dividir um problema. E às vezes passar todo o problema para a polícia resolver. Então, assim, nós somos um canal de absorção, né, de várias situações aí que causam algum transtorno na sociedade. Sim. Então, isso daí e se continuar humano, né, nisso tudo aí é um desafio muito grande. E assim, depende muito também da nossa criação, depende de tudo como começou, né, como a família começou e tal. E como era Fernandinho antes da polícia? O que te levou a procurar a polícia, ser policial? Sim. Foi essa a primeira profissão? Legal. Não foi? O que você tem para contar da sua história inicial? Eu gosto muito dessa pergunta porque é um desafio ser policial hoje em dia.
Né? Você sabe, você passou por isso quando você entrou, eu e todos nós passamos, independente da farda ou da carteira funcional ou do distintivo que a gente ostenta, era um desafio, né? Como eu comecei muito novo, eu não recebi um estigma para poder trabalhar, para ser policial. Na verdade, foi alguma coisa casual. Eu vou explicar o motivo. Eu comecei a trabalhar muito cedo na feira, eu era feirante. Com 14 anos eu já trabalhava, né? Porque eu venho de uma família que eu fui criado sem pai, só pela minha mãe, né? Minha mãe nordestina. Então, eu era um eixo, como arrimo de família, né? Para poder sustentar a minha mãe, os meus irmãos mais novos, né? E eu tive o desprazer de ser demitido da empresa Folha de São Paulo, na empresa Folha da Manhã. Eu trabalhava no crédito cobrança, eu era responsável pelo crédito cobrança, né, na ocasião. E eu fui demitido, era o plano Collor, né, do presidente plano Collor, que teve aquela período difícil. Eu andava muito pelo centro e procurei a polícia por estabilidade, na verdade, né? Eu tinha acabado de terminar o colegial, naquela época era o colegial que falavam, né? Agora o ensino médio. E eu fiz inscrição para a polícia. Falei, eu sabia já qual era a diferença da polícia militar, da polícia civil. Eu fiz concurso para investigador de polícia e passei em 5º colocado. Caramba. Eu estudei, passei em 5º colocado. E a primeira situação que fez eu tentar voltar para trás, eu pensaria que fosse um local de homicídio, um possível estupro, coisas que a gente dá no dia a dia que acaba nos abalando, né? E não foi. O que me fez tentar voltar para trás, mas graças a Deus eu recuei, fiquei mais forte e dei um salto. É aquele passo para trás. Perfeitamente. Que vai, né? Foi ter visitado no estágio uma cadeia pública. Ter feito blitz na cadeia, dentro da cadeia. Nossa. Porque aquilo dá um impacto muito grande. Sim. Eu me recordo que quando eu entrei dentro de uma cadeia, tinha aproximadamente uns 40 presos, mais ou menos, aqui em Taboão da Serra mesmo. Sim. Na delegacia, que naquela época as delegacias tinham cadeias, né? Tinha as cadeias, né? Eu entrei e soltei uma palavra lá, né, que infelizmente eu fui mal na frase. Na hora que eu falei assim, meu parceiro trabalhador falou assim, nossa, que cheiro horrível, parece bicho. Eita! Aí teve um início de tumulto lá e tal. E por quê? Por causa do cheiro. Não, né? e as Aquilo pessoas, chama atenção. E as pessoas ficam muito sensíveis. Sim, quando você está perfeito. nessas situações, né? Aí eu tentei recuar e quis sair de lá. Aquilo deu um impacto muito grande em mim, mas eu orei, pedi força e a gente começou a conviver com aquilo. E também de lá para cá teve outras coisas, né? Outros fatores que me chamaram a atenção. Mas o principal foi esse, de eu ter, no começo, ter tido esse impacto muito grande que quando eu vi uma cadeia. Porque as pessoas não sabem definitivamente como que é uma cadeia, né? Uma cela, uma cela. Então isso chama muita atenção. Isso, inclusive, depois de um tempo, uma colega que eu coloquei que eu conheci num curso, ela teve o mesmo desprazer que eu tive e ela pediu exoneração por conta disso. É uma situação bem complexa. Eu também, no meu curso de formação, eu fiz lá no Nordeste. Sim. Né? Fiz lá no Fortaleza. E uma das matérias, né, que a gente tinha lá com relação a direitos humanos e tudo, era justamente visitar um presídio. E eu sempre repito isso daí. A sensação que você tem de entrar num lugar desse aí é como se você fosse ficar lá. Mesmo sem você ter nada a ver com aquilo ali, é como se você aquilo parece que suga as suas energias, Sim. né? Então, assim, é um lugar muito extremamente de energia densa, uma energia mais... Perfeitamente. Se você não tem Deus com você ali, nesse momento, é muito difícil. Você acaba se perdendo até naquilo ali. Por isso que, às vezes, pode acontecer também de alguns policiais se descontrolarem e a coisa sair um pouco do controle, né? Porque as pessoas que já estão lá dentro já estão fragilizadas. E o policial também, se ele não tem um bom preparo, ele não consegue lidar muito bem com isso, porque somos seres humanos. Sim. Né? Então, às vezes, a gente não está tão bem
para fazer algumas coisas, mas tem que fazer. É verdade. Né? Verdade. Mas é assim, impactante. É impactante. É uma experiência que não é assim uma coisa que eu poderia falar, ó, todo mundo deveria ir ver, não. É melhor nem ir ver. Nem ver. Mas quem quer ser policial tem que passar por Quem isso. quer ser policial tem que passar por isso, porque é justamente para você ver até onde você também está levando as pessoas, né? Se você prende. Você tem que saber para que ambiente elas estão indo. Né? Às vezes até através de um jovem que pratica algumas irregularidades, né? Se a gente consegue orientar antes, sabendo disso tudo que está lá dentro, de repente, se você salva aquele jovem ali, cara, é fantástico. Você já fez um grande papel, porque você está tirando ele daquilo, de um ambiente que talvez é melhor ele nunca ver, nunca ter participação naquilo ali, nem sentir como é. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha essa questão de que a gente procura qualquer coisa nos canais, né? De mídia, a gente encontra, né? Não tinha, a gente não tinha essa questão. E assim também, a mídia também, ela disfarça bastante, né? Quando você vê um vídeo, por exemplo, você não sente aquilo. Você vê aquela imagem transmite alguma coisa. Mas você tá lá dentro e ver isso é absurdo. É uma sensação assim bem impactante. Né? Se você não está preparado, realmente você não aguenta. Então assim, pessoal, a galera que quer ser polícia aí, que gosta de polícia, olha, tem que fazer um preparo violento, que nem sempre a gente tem apoio psicológico, né? A gente tem que procurar o nosso apoio psicológico e muitas das vezes a religião faz muita diferença. Porque quando tudo falha, você tem que se pegar naquilo que é maior, né? E isso aí ajuda a gente a lidar com determinadas situações. Inclusive, baseado no que você está falando, eu vou pegar um gancho. Sim. Graças a Deus a minha mãe está comigo, né? Ela mora comigo. Mora ela e meu filho. Eu tenho um filho de 22 anos, minha mãe tem 83 anos. E tem uma situação em casa que é indispensável, que eu faço com a minha mãe. Ela lê o evangelho todos os dias. Ótimo, excelente. Todos os dias eu leio o evangelho com a minha mãe antes de sair para trabalhar. E ela há 34 anos, todo dia que eu não saio, todo dia, exceto as madrugadas que a gente tem operação, que ela está dormindo, Deus abençoe, filho, vai com Deus, esteja protegido, que o Espírito Santo te proteja. É isso aí. Eu acho que quando a gente tem esse suporte materno, né, isso deixa a gente mais seguro. Sim, muito. Então isso é importante. E a família, ela é muito importante na criação de qualquer ser humano, e especialmente para aqueles que têm o privilégio, porque eu falo isso que é um privilégio, de defender, proteger, cuidar e zelar pelas pessoas. Exato. Isso aí é super importante. Exato. A família sem isso não consegue. Né? Que eu falei, eu não faço parte de uma família desestruturada. A minha mãe, por ter me criado sozinho, ela fez o papel do meu pai. Entendeu? Então eu multiplico isso. Exato. Entendeu? Porque quantas mães criam os filhos sem os pais? E é um desafio. E os filhos chegam em altas, né? Exato. Em altos cargos, perfeitamente. Tem sucesso na vida. Tem sucesso na vida. E eu sou bem sucedido, né? Exato. E assim, uma principal frase que a minha mãe deixou para mim, e meu avô, pai da minha mãe, é essa: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É isso aí, com certeza. É uma frase que realmente tem que se levar para toda a nossa estrutura, para toda a nossa batalha diária, né? A família, ela faz muita diferença realmente. Por isso que nós, né, quando você falou da parte da defesa da mulher, né, é de suma importância, porque realmente o mundo, né, não é questão de machismo nem nada, pessoal, mas o mundo, ele não está preparado, né, para lidar com as mulheres que têm a vida, é mãe solteira, né, que vive sozinha. Existe ainda preconceito, isso aí é a nível mundial, é desse jeito. Não é uma questão só de um país igual o nosso, mas é uma questão mundial, uma questão de cultura. Né? Sim. Essa cultura, aos poucos, está se mudando, está começando a se trabalhar de uma forma diferenciada, mas a valorização da mulher é muito importante. Né? Tanto nessa parte de defesa, porque a gente tem que dar condições, né, para que ela possa criar os seus filhos, ter sua carreira, ter sua vida, ser bem sucedida, porque é muito difícil ser mulher na sociedade. Perfeitamente. Né? E a polícia está aí para isso também.
Com certeza. A gente não está na contramão, não, viu? A gente está na mão certa, tá? A gente está sempre ajudando o pessoal, sempre que precisar, né? A gente fala, embora esteja dentro da polícia rodoviária, você agora está como secretário, a mulher, ela pode buscar ajuda em qualquer momento. Qualquer agente policial, seja homem, seja mulher, pode buscar ajuda, pode, passando por alguma dificuldade, pode procurar os canais competentes que vai ser bem atendida, vai ser dada atenção real em cima disso tudo aí, beleza? Quantos anos de serviço, Fernandinho? 34. 34 anos de serviço. Pô, a minha idade. Quem dera, já foi, já. 34 anos de serviço. Já teve um leia pra queimar. Mas vambora, né? Acordei 4 horas da manhã, vim aqui especialmente, 2 operações. Hoje, você pode falar um pouco dessa operação? Sim. Vamos aproveitar. Esse aí é breaking news, hein? Total. Primeira entrevista, isso aí. Primeira depois, né? Perfeitamente. Aí, primeira entrevista depois da operação de sucesso. Depois desses 34 anos, eu posso dizer para você que a operação de hoje foi uma operação fora do comum. É mesmo? Eu vou te explicar o motivo. Eu sempre acreditei na integração. Sim, né? Exato. Embora cada uma das nossas instituições tenha a sua competência característica, né? Uhum. A PRF, a PF, a Civil, as guardas municipais, né? Sim. As polícias penais agora, né? Isso. Eu acho que se não houver integração de todas essas forças, nós não venceremos o crime. Com certeza. Porque hoje em dia ouve-se falar muito em inteligência policial e as pessoas, a sociedade como um todo, ela não tem essa percepção do que seja inteligência policial, né? Exato. Na verdade, quando o nome inteligência, ele nada mais é que a busca do conhecimento. Sim. Atrelado a informações, atrelado à tecnologia. Exato. Certo? Então, esse trinômio, né, esse tripé que se forma atrás da inteligência policial, com as forças integradas, culmina na redução da criminalidade. Com certeza. Porque nós saberemos em tempo real aonde o criminoso está, onde ele está atuando, como ele está atuando, de que forma, de que maneira e quem são eles. Exato. Como eu havia dito, eu estou vindo de uma especializada que investiga crime organizado, que é uma modalidade criminosa, para o crime urbano. Sim. Entretanto, eles estão interligados. Por quê? Para você chegar numa cadeia criminosa no crime organizado, você tem que, obviamente, ter o crime urbano. Com certeza. Concorda comigo ou não? Com certeza. Para ilustrar, vou dar um exemplo. No começo eu falei para você que eu participei de uma investigação, né? Uma operação Ouro Reverso. Sim. Nós cumprimos mais de 30 mandados de busca e apreensão, isso um ano passado, e já está para ter outras operações nesse sentido. Sim. E o que acontece? Essa investigação, em princípio, ela não nasceu do criminoso lá embaixo, do urbano. Ela nasceu de análise de inteligência financeira de um investigado aqui, e a gente descobriu uma cadeia de receptação que veio proveniente do urbano. Exato. Entendeu? Então, assim, isso o que significa isso? É a busca do conhecimento através do COAF, que é o Centro de Controle de Atividade Financeira, compilando as informações até de redes sociais, que eu também peguei lá, certo? E aí, até chegar o criminoso aqui, urbano, que está com moto na região, está assaltando, roubando aliança e tudo. Então, a gente observa que, se não houvesse integralização, né, essa integração entre as polícias, não é só das polícias, é dos órgãos públicos como um todo. Exato. A gente precisa da Receita Federal, a gente precisa do COAF. Todo mundo, cada um dando uma parte ali, você consegue chegar cada vez mais assertivo. E a operação de hoje, eu me vi numa posição onde que, no pátio da Polícia Militar da região, estava a Guarda Municipal, a Polícia Municipal. Olha que... Eu nunca passei por isso. É bonito olha, demais, olha né? que lindo, cara. É bonito demais, né? Verdade. É fantástico, cara. É fantástico. Você vê aquilo tudo, Perfeitamente. É heterogêneo, mas ao mesmo tempo você vê todo mundo com a mesma vontade. Isso aí. Né? E alguns membros da Polícia Civil, eles só não participaram como um todo, porque no começo a gente fez um cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão com prisão.
Já estava todo mundo já empenhado, Já né? todo mundo empenhado. Entendeu? Então, cara, é surreal. Sim. É vibrante, cara. Não, é fantástico, é fantástico. Você sabe, se é polícia, meu, Sim. você se arrepia, o sangue ferve. Exatamente. E é um negócio que, cara, te consome, é uma coisa que você não consegue explicar. Não dá. Surreal. É muito bom. É muito bom. Só quem passa que conhece, né? É isso Gosta. aí, isso aí. Bom, e isso tudo é muito bonito, assim, mas a gente sabe que tem os impactos pessoais em cima disso aí. Como é que você lida com aquelas cenas realmente que te dão aquele impacto? Né? Que você olha, vamos dar um exemplo assim, meio esdrúxulo, né? Vamos pegar. Você chega numa cena de um estupro de vulnerável, por exemplo. Sim. Assim, no momento a gente tem aquele impulso, a gente sabe. Sim. E o pós, os dias? Porque eu já passei uns momentos complicados com isso aí. Porque o problema, às vezes, para a gente não é o momento, como você vai lidar ali com aquela situação, mas o que fica. Sim. Então, boa pergunta. Eu costumo dizer que eu tenho um escudo. Esse escudo, ele é transponível? É transponível, mas ele não me atinge. Meu psicológico, o meu emocional. Eu vou dar alguns exemplos de ocorrência que eu passei para você, que talvez se eu não tivesse esse escudo, eu teria procurado algum auxílio psicológico. Eu acho que cada um de nós, né? Precisa, você né, nos também. acidentes com criança, você sabe, com Não, idoso. a gente vê, assim, eu já falei, teve alguns acidentes que eu atendi que a vítima tinha a idade do meu filho. Perfeitamente. Não tem como você onde eu queria chegar. Não tem como você não remeter. Perfeitamente. Né? Porque atrás de cada um de nós somos seres humanos, não Exato. somos Não é robocops. máquina, né? Então, o meu grito de guerra, quando eu tive a primeira oportunidade de conversar com uma turma que está se formaram recentemente 26 novos guardas, voltar sempre vivo para casa. Exato. Sempre tem alguém te esperando. Esse retorno é o retorno psicologicamente bem, fisicamente bem e vivo. E vivo, exatamente. Porque não adianta você voltar para sua casa com a cabeça ruim. Você cria até problema, né? O físico ruim, Exato. Não adianta nada. Então, essa que é a principal característica nossa, né? Por exemplo, né, uma ocorrência que assim, eu trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher, então me deparei com várias situações, né? Eu me deparei uma vez, eu fui fazer uma ocorrência boba. Eu fui fazer uma intimação policial para uma vítima de violência doméstica, né? Na verdade, a intimação não era para a vítima, a intimação era para testemunha, porque a delegada, na ocasião, tinha uma cota do Ministério Público para poder localizar a testemunha. Sim. E era uma comunidade habitacional. Aí eu fui até o local. Quando eu cheguei no local, eu me deparo com uma criança no chão, muita bagunça, muito lixo. Lixo. A criança chorando horrores e não tinha ninguém. Os vizinhos, ouvindo aquela situação, também nem chamaram a polícia, não chamaram ninguém. Cara, quando eu me deparei com aquela situação ali, que eu vi uma criança de aproximadamente 6 meses, deitada no chão, frio. Nossa, triste, cara. Sem nada, cheio de lixo. Sabe? A casa, não vou falar casa, porque ali não é uma habitação, né? Aquela estrutura, aquele imóvel fétido, horrível, sabe? Eu falei assim, e agora, o que eu faço? Coloquei a mão na cabeça, eu falei, o que eu faço? Pego a criança no meu colo? O primeiro ímpeto é esse, né? É você tirar daquilo e foi acolher. Isso que eu fiz. Eu peguei a criança no colo, meu colega tinha ficado na viatura, porque a viatura estava em comunidade, a gente trabalha em 2. Sim. Só que estava no visual. Ele estava me vendo, né? Na hora que eu subi para ele, eu ficou a criança no colo, ele não entendeu nada. Aí eu procurei saber no vizinho, não me deram informação, porque é comunidade. Daí eu entrei em contato com a delegacia, né? Pedi para assistência social. A assistência social foi no local e continuou a ocorrência, mas aquilo me chamou muita atenção. Impactou muito, né? Impactou muito, entendeu? Porque, na minha opinião, os pais, se estivessem ali,
seriam presos em flagrante. Instaurou-se um inquérito policial, né, por abandono de incapaz, né? Os pais perderam a guarda da criança, a criança foi encaminhada por um lugar para zelar por ela, né? Uhum. E aquilo me impactou muito, sabe? Porque a gente pensa no ser humano, mas quando é criança e idoso, dói mais, né? Dói mais, meu. Dói mais. Porque Entendeu? são fases, né, da nossa vida que a gente não tem muita defesa. Perfeitamente. Né? E depois disso tudo, desses 34 anos trabalhando nisso, várias histórias desse tipo, né? Que você contou só algumas aqui, mas isso era... o que mais impacta. Pra gente é quase que quase cotidiano isso aí. Cotidiano, quase todo serviço que você está sempre vai ter alguma coisa diferente. Sim. É difícil você ter um serviço que você não tenha algo que chame a atenção. Depois disso tudo aí, você acredita que as pessoas ainda têm salvação? Tem. Eu acredito. E vou te falar uma. E eu creio que ele esteja assistindo, eu não convidei ele, mas ele acompanhou nas redes sociais. Sim. Eu tenho um amigo, eu posso falar o nome dele tranquilamente, o Fábio. Ele foi investigador de polícia, foi PRF. Opa. E infelizmente nós perdemos ele para o crack. Caramba. Ouça o que eu estou falando. Nós perdemos ele para o crack. A história dele é muito resiliente após isso. Imagine só, investigador bom, polícia bom, galgou, né? Subiu para a PRF, né? Porque a PRF vai para nível federal. Perfeitamente. Né? E saiu por conta do crack. E ele foi resgatado. Ele foi resgatado pela fé. Boa. Porque teve uma ação social na Cracolândia, ele estava na Cracolândia. Caramba, chegou ao nível mais Fábio difícil, Góes, né? isso. Aí ele foi resgatado da Cracolândia através desses serviços sociais que lá tinha, né? Porque a Cracolândia hoje em dia não existe mais. Sim, sim. Né? E eu encontrei com ele, na ocasião, quando ele estava envolvido no vício do crack, muitas vezes eu fui buscar ele em locais, que você nem imagina. Eu fui buscar ele, é muito meu amigo, é meu amigo ainda, né? Sim. Hoje em dia ele é assessor parlamentar. Tá voltou a ascender de novo. Perfeitamente. Está muito bem hoje. E eu acredito que existe recuperação nas pessoas. Mas existe uma questão interpessoal que está desde dos princípios de Deus, que é o livre-arbítrio. Sim. Você é responsável por aquilo que você faz. Você é responsável por aquilo que você faz, perfeitamente. Então, se alguém te motiva, alguém pega, te dou estendendo a minha mão para você, vou tirar você do buraco. Você olha para a mão da pessoa. Eu não vou pegar. Mas ela está estendendo. Aí você fala assim, aí você faz assim, vou estender as duas. Eu vou te puxar. É só você estender a sua mão. Eu vou te levar. Para cima, não para baixo. Para baixo você já está. A pessoa chega e fala assim, não, pode ir. Aí, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Existe assim eu acredito também que tudo é muito complexo. No ser humano é tudo muito complexo. E as pessoas, quando elas entram nessa fase, eu já conversei com alguns e tal, a sensação que eu tenho, que elas me transmitem, é justamente porque elas sentem que elas não são mais dignas. Entendi. Elas não são mais dignas. E elas não se sentem dignas nem de serem salvas. Sim. Então, às vezes é isso, às vezes não é nem questão de desconfiança, é falar assim, não vale a pena você me puxar. Sim. Entendeu? Às vezes me dá uma sensação que seria com relação a isso. E isso, para mim, assim, tem muito a ver... É uma coisa que eu encontro dentro das escolas, quando eu dou palestra dentro das escolas com jovens. Os jovens não acreditam neles próprios. E falta muito... E, às vezes, até por conta de pressão. A juventude é um momento muito frágil, que você está passando por várias mudanças, então você fica meio desestabilizado. Isso é normal, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí... As pressões externas, acho que começa a moldar isso aí. E chega ao ponto dessas crianças que às vezes têm sonhos. Esses jovens têm muitos sonhos. E eu já conversei bastante sobre isso com alguns. Só que falam para eles sempre que eles não podem. Verdade. E aí eles vão acreditando nisso. Eles vão acreditando. E isso é um erro. Isso não existe. Né? Todos eles podem o que eles querem. Tudo que eles quiserem ser, eles vão conseguir ser.
né? Uhum. E a juventude realmente eu acho que é a chave disso tudo. Porque às vezes tem algum problema, esse cara que já é adulto, às vezes tem um problema lá atrás. Alguma coisa que não foi resolvida e precisa ser trabalhada, Sim. né? Então eu acho que é bem interessante isso daí. Assim, só complementando, para Sim. não mudar o tema, eu encontrei em Budas Artes, na Guarda Municipal, um serviço de excelência com relação ao GEPAD. GEPAD é um grupo especial de proteção ao uso indevido de drogas, né? Sim, sim. Nós participamos agora no último sábado de formação de 1.000 alunos do 4º e do 5º ano sobre essa atividade que os policiais municipais lá de Embu das Artes, né? Quero mandar até um abraço para eles. Pessoal, gente Aplaudir boa. Opa, que vocês sempre, fazem um sempre. trabalho de excelência. É isso aí mesmo. Foi muito emocionante, eu até fiquei emocionado lá e sabe quando a voz não saía, travava. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? 1.000 crianças, mais 1.000 pais, 1.000 mães. A gente fala com um monte de gente, mas quando vai chegar a falar com o jovem criança... Você olhava pra criança assim, cara, eu lembrava de mim pequenininho. É outra coisa, é outra coisa. E assim, na verdade, assim, tem muita criança e adolescente que não conversa com os pais sobre isso. Exato. Então a escola faz esse papel, né? Tanto os professores como até, no caso, a Guarda Municipal. É um trabalho excelente, né? Porque a gente tem que ver o crime, prevenção do que repressão. Eles fazem um trabalho... prevenção é tudo. Perfeitamente. Prevenção é tudo. É a educação, né? É. Então isso me emocionou demais e eu quero mandar mais um abraço para eles. Estão abraçados, estão juntos nessa batalha. Parceirado, ó, pessoal, muito gente boa. Eu estive lá no Canil aquele dia. No Canil. Rapaz, ó, trabalho assim, excelente. E se você permitir, um dia eu quero trazer os meninos aqui também. Com certeza. Para falar um pouco sobre trazer os essas partes, aqui, né, especializadas e tal. Você vai Porque é uma forma de valorização também, uma forma das pessoas também conhecerem o trabalho, né, como é. Né? Às vezes tem esse problema de ser mal compreendido, mas a gente está aqui justamente para esclarecer. Fernandinho, tem algumas perguntas aqui, vamos ver. Qual foi a operação mais difícil que você fez? Isso aí está vindo tudo do pessoal que está assistindo a gente, legal. hein? A operação mais difícil que eu fiz foi a da gangue dos Playboys, a que eu falei, que eu me referi. Por quê? Mexeu um pouco com a minha vida. Sim. Eu me recordo que eu tinha um chefe, né? Eu estava passando uma situação difícil na minha vida, até essa pergunta foi excelente. E aí esse meu chefe chegou e pegou a planilha assim, virou para mim e falou assim: Fernando, você rodou 2.500 quilômetros com a viatura num mês e você não fez nada. Você não fez uma ordem de serviço, você não fez um mandado de busca, você não cumpriu nada. O que você fez com a viatura? Eu trabalhava com um parceiro que era encarregado. Sim. E o meu parceiro ia na minha, né? Sim. Como eu trabalhava na chefia, de segunda a sexta. Folgava sábado, domingo e feriado. Aí ele falou, ao invés de ele me dar uma comida de rabo, né? Desculpa a expressão. Aqui tá liberado. Desculpa a expressão. Ele não, cara. Ele foi líder. Isso que eu acho bonito. Isso é ótimo. E é um diferencial, né? Ele chegou em mim e falou assim, ó, você é perdigueiro. Ele usou essa palavra. Mauro Schiavo, o nome dele. Você é perdigueiro. Eu não posso aceitar isso. Ele falou pra mim. Aí, você tá com algum problema pessoal? Eu falei, chefe, tô. Aí falei pra ele o problema pessoal que eu tava tendo e tal. Você crê em Deus, cara. Ele falou, você vai conseguir. Aí, tá bom, aí passou, fui na igreja. Com a minha mãe e tal. Aí eu orei. Rezei e tal. E voltei pra casa. Quando eu fui trabalhar, uma semana depois, mais ou menos, alguns dias depois, eu cheguei nele e falei assim, ô chefe, o que tem pra eu fazer aí? Tinha mais ou menos, cara, 2 pilhas de boletim de ocorrência de sequestro relâmpago. Sim. 2 pilhas. Aí ele pegou uma pilha, jogou aqui na minha mão, outra, toma aqui, e falou, ó, esclarece tudo isso aqui pra mim. Eita! E aí, vambora! Eu falei, nossa, eu não tô acreditando. Ele falou assim, eu falei pra você que você é perdigueiro. Você vai conseguir. Eu tenho certeza que vai conseguir. E conseguiu. E consegui. Ah, isso aí, pô. Depois de 6 meses... na verdade, foi uma compilação de informações, porque sabe como que funciona uma investigação, né? Sim. Eu não vou me estender, mas foi uma resiliência, então eu vou te falando.
Então, assim, depois de 6 meses de investigação, a gente prendeu mais de 24 criminosos, né? Moleques, né? Aham. 24 moleques, mais de 40 vítimas. E fomos É um reconhecidos. trabalho grande, é um Fomos trabalho reconhecidos. grande. Mas me chamou muita atenção, até com o caráter interpessoal entre eu, criminoso principal da quadrilha. Uhum. Porque ele tinha uma fé adversa à minha. Sim, Não sei se você está entendendo. sim, sim. Tá entendendo? Uhum. Então, e ele disse isso para mim. E ele não Caramba. sabia qual era a minha crença. Uhum. Ele Sim. não sabia. Ele falou para mim, ele falou assim, ó, nenhum outro policial iria me pegar se não fosse você. Caramba. Ele falou Foi assim, bem ó, marcante mesmo. ele né? falou assim, ó, eu já roubei, eu já meti os canos Uhum. na frente de viatura, os caras não me viram. Caramba. Eles cegavam, Caramba. eles se cegavam. Tô falando sério, não é mentira. Não, mas tem, eu E acredito até nisso. hoje ele tá preso. Caramba. Tá lá, né? Até hoje ele tá Agora preso. tá lá. Então foi essa, respondendo essa pergunta. Beleza, temos mais aqui, ó. Qual o papel da família e dos amigos quando alguém passa por esse tipo de sentimento, né? Esse sentimento que a gente carrega, né? Quando a gente vai trabalhar. Então, meu filho, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 22 anos e minha mãe, né? Então, minha família eu tenho que fechar neles, né? A preocupação... pai e mãe de polícia e filho de polícia é assim... Ah, meu... Não sei o que meu pai pensa... Por que meu pai não sai logo disso, sabe? Por que ele... Eu sei disso. Sabe o que é? Pô, por que ele precisa trabalhar? Já tá chegando... Eu conheço isso. Entendeu? Sabe? Só que quando eles percebem que a gente fez o bem, que a Isso. gente conta das nossas histórias, que passa na televisão... Sim. Dá orgulho. Dá orgulho. E dá no orgulho. dia que eu recebi o prêmio do Instituto Sul da Paz, que foi no Teatro Municipal, Sim. a minha mãe foi, o meu filho foi. E aquele momento foi o momento mais especial da minha vida. Ótimo. E Entendeu? a gente faz por eles também. Perfeitamente. Exatamente. Então o troféu não é nosso. Não, Né? nunca vai ser. É deles É e da deles. sociedade. Exatamente. Foi o que é eu isso falei pra aí. você, o prêmio eu não quero. Eu quero que a sociedade fique bem, né? Exatamente. E porque a gente está dentro da sociedade. Perfeitamente. Se a sociedade ficar bem, a gente já está fazendo isso nosso aí. papel e está excelente. É isso aí. Vamos ver aqui. Bom, agora vamos trabalhar mais. Vai ser bem rapidinho, tá? Que a gente Aham. já está quase chegando no final. Beleza. Qual o maior desafio hoje frente à Secretaria de Segurança Pública? Boa pergunta. Você está começando, tem quanto tempo Eu agora? tenho nem um mês. Nem um mês. Comecei dia 21. Já hoje é começou dia o desafio 17. todo. Desafio é fazer a diferença. Sim. Eu sempre pensei assim, eu nunca vou querer piorar. Nunca. Vamos criar trabalho para aqueles que vêm depois da gente, né? Perfeitamente, Assim? é isso aí, mesmo. Então, desse assim, jeito. piorar, eu posso dar certeza que não vai piorar. Sim. Né? Ou seremos diferentes para melhorar, mas Isso. nunca para piorar. Nunca para Então, piorar. E vamos dar trabalho para quem vier depois. Esse é o maior desafio. É isso aí. Outra pergunta que estão fazendo aqui, vamos ver, né, se Sim. é possível responder. Uhum. Há possibilidade de uma segunda chamada para o curso de formação da GCM de Embu das Artes? A possibilidade, a gente tem que ver qual foi a forma, né? Isso. Qual foi o empecilho, né? Porque foi antes da sua gestão, né? Foi antes da minha gestão. Se essa falta de preenchimento de vagas deve decorrer de alguma questão de financeira ou de recurso, porque você sabe que quando tem recurso em andamento também tem que ter recurso. Mas há possibilidade, sim. Porque normalmente o concurso, até para o pessoal entender, toda vez que o concurso é feito, ele não é simplesmente feito porque está faltando gente. Perfeitamente. Tem toda uma previsão de orçamento para que aquilo ali seja feito. E tem a previsão também de você chamar os excedentes, que é o caso aqui. Que é o caso. Então, se tiver previsto os excedentes, beleza, porque não adianta a gente chamar a pessoa e a pessoa não receber. Então, não tem como. Mesmo. Então, você tem que ter tudo pronto, tudo preparado para que a coisa aconteça da melhor forma. É isso né? aí. A gente tem, dentro do caso da Polícia Rodoviária Federal, a mesma coisa. A gente é limitado em número, né? Por conta de orçamento. Então, existe todo um trabalho para aumentar o número de policiais. Isso acontece em todas as polícias, na guarda. Sim. Para poder aumentar, mas depende muito de recurso. Então, esse recurso ele precisa ser previsto. Beleza? Caráter nasce ou é construído? Bem rapidinho para nós aí. Nasce. Nasce. Um exemplo. Família, cara. Família, né? Exemplo é a família. Se você nasce, mas você tem a família na frente. O que faz uma pessoa permanecer honesta no mundo de hoje? Boa pergunta, hein? Conseguir viver com ofertas que vá contra os seus princípios.
Tem que saber lutar contra isso. Perfeitamente. Tem que ser resiliente. Resiliente, perfeitamente. O que os pais estão esquecendo de ensinar os filhos hoje? Bença pai e bença mãe. Exatamente, muito bom. O que mais falta na sociedade hoje? Respeito ou empatia? Nossa, essa você me pegou. Talvez os dois, mas eu vou pender pro lado do respeito. Respeito, né? Falta respeito. Na nossa época, o respeito era Perfeitamente. pai e mãe Na chegava, escola, mano. Na Professor, escola, né? Hino nacional na escola. Pois é. Até hino de outros países. Exato. Eu sei o hino da França, porque eu aprendi na escola. Aí. Hino da França. Eu aprendi na escola Você estadual. aprende a respeitar o outro, né? Escola estadual de primeiro e segundo grau. Aí, ó. Você acredita? É isso aí, pô. Sucesso é ter dinheiro ou ter paz? Ter paz. Não tem preço, né? Travesseirinho. Aqui, ó. Deitar tranquilo, Deitado. né, cara? É muito bom. O que realmente importa no final da vida de uma pessoa? Ah, essa é muito boa, cara. Ter vivido o tempo que você passou e ninguém poder apontar o dedo na sua cara. Ninguém. Exatamente. É muito bom, cara. Isso é a melhor coisa que Isso existe. está somado com aqueles deitar no travesseiro e conseguir dormir, né? É isso aí. Fernandinho, para terminar aqui, manda um recado aí para os nossos jovens, Sim. para a sociedade, Tá tá? bom. Principalmente o pessoal de Embu das Artes que está te assistindo agora, tá bom? E, cara, manda ver. Meu recado Uma frase aí, é finalzinho. uma frase que eu aprendi na faculdade. Um professor de sociologia. Na vida, há situações imprevistas que não podemos aceitá-las, mas um simples ato de compreensão é o suficiente para encarar a realidade. Muito bom. Galera, isso aí vai ficar aí disponibilizado aí para vocês, tá? Para refletirem, né? Durante essa semana aí. E, Fernandinho, muito obrigado Eu que agradeço. por você ter Pra mim foi dado a magnífico. honra de estar aqui. Eu já participei Tá. de outros, não desmerecendo os outros, mas esse aqui, na minha opinião, por causa dessa característica que você tem, Isso. é muito mais produtivo. Exatamente, porque aqui é para isso. É para isso mostrar o ser humano. Obrigado mesmo, Beleza? de coração. Pessoal, Valeu, Marcelo. muito obrigado aí. Boa noite a todos e até a próxima. Quarta-feira que vem estamos aí de novo com mais um convidado, hein? Beleza. Grande abraço. Valeu. Você assistiu Programa Acima do Dever. Apresentação: Inspetor Márcio Silva. Até a próxima quarta-feira, às 19h30, você tem um encontro marcado conosco, aqui, na sua rede social. Obrigado por sua audiência e até lá!